Passo nesse momento os trabalhos da sessão ordinária à vice-presidente dessa casa, vereadora Neia Guimarães, enquanto faço uso da palavra. Onde estão as moções? Senhor presidente, depois eu também quero fazer uso. Som. Excelentíssima senhora presidente Neia Guimarães, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores, presente aqui nesse plenário, mais uma vez nosso cordial boa noite. Quero aqui agradecer também, mais uma vez, a todos que estão nos assistindo ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais. E aí é onde eu começo. Essa palavra rede social. Aproveitar que tem um pastor aqui conosco, uma igreja evangélica da Bom Pastor presente aqui com a gente, e fortalecer essa questão que envolve rede social. Rede social, eu já disse há um bom tempo atrás e vou tornar a repetir. Se não sabe usar, exclui o Facebook. Se não sabe usar o WhatsApp, exclui o WhatsApp, porque rede social é o grande destruidor de lares, de famílias, de amizades, e é o grande destruidor também na esfera profissional, que envolve a índole de um ser humano, a honestidade de um ser humano. Não sou delegado de polícia, não faço parte da Polícia Federal. Então, se eu não sou delegado de polícia e não sou parte da Polícia Federal, se tem uma coisa que eu não perco meu tempo, é falar da vida dos outros. E aqui em Guariba, nós temos, vou ter que usar um jargão que o meu amigo e irmão Caseri sempre usou aqui nessa tribuna. Tem uma meia dúzia de 12 que adora usar a rede social de forma indevida e prejudicando a vida de seres humanos, tá? No dia 19 de outubro deste ano, houve uma operação da Polícia Federal no município de Guariba, tá? Em cima de uma empresa que inclusive corre em sigilo, em segredo de justiça. O Carozzi está autorizado a me corrigir caso eu fale em alguma palavra, Carozzi. Porque quando a emoção está aflorada, a gente pode cometer um erro. Dr. Carlos também. Por que no dia de hoje nós estamos fazendo uma moção de aplausos, congratulações a alguns seres humanos aqui de Guariba? Um deles é o pastor Rubinho, o outro é o doutor Hermínio de Laurentes Neto, e a outra moção refere-se a um casal de advogados, o doutor Carozzi, que atua, que milita nessa área há mais de 40 anos, vai saber e pode me corrigir e vai entender o que eu estou dizendo e os demais também. Que é o doutor Rodrigo de Oliveira e a doutora Daniele Campanhão de Oliveira. Os rádio peão, os papagaios de repetição, tiveram o prazer de desvirtuar uma operação da Polícia Federal e dizer que doutor Hermínio, que o pastor Rubinho, que a doutora Daniele, o doutor Rodrigo estavam envolvidos nesta operação. E já vai um recado aqui, viu? Os fatos estão sendo averiguados, estão sendo levantados, e pessoas que usaram indevidamente rede social vão responder na justiça, tá? Pessoas mal informadas, pessoas que usam rede social para falar asneira, pessoas mal amadas. A maioria que eu vi lá não tem marido, ou senão não tem mulher, não tem namorado, ou então não tem namorada. São pessoas mal amadas, pessoas que ao invés de falar da vida dos outros, vai tomar um banho, ficar cheiroso e vai conquistar um namorado ou conquistar uma namorada e vice-versa. Mas não, se escondem nas cortinas como se fosse um filme
para destruir a vida de um ser humano. Estou falando tudo isso porque eu já fui vítima nessa cidade. E dói, gente. Dói. Mas dói e dói. E gostaria que vocês pegassem o número do meu CPF, se dirigem ali ao fórum e perguntam se eu já fui condenado em alguma ação ou se eu sofri algum processo na minha vida. Falar é fácil. Provar que é o difícil. E vou usar uma coisa que o Nivaldo usou um tempo atrás. É subir lá no penhasco, Nivaldo, pegar um travesseiro cheio de pena, abrir aquele travesseiro e jogar todas as penas no penhasco. Jogar é fácil. O difícil depois é pegar pena por pena e falar para as pessoas, olha, eu cometi um erro, cometi um equívoco em falar de tal pessoa. Não tenho nenhum grau de parentesco com as pessoas que eu citei, mas eu sou ser humano, tenho caráter, tenho coração, tenho família. O que fizeram com o Hermínio de Laurentes Neto? Hermínio de Laurentes Neto, empresário, gerador de empregos. Se ele é um ser humano bem-sucedido, eu bato palmas. Eu não tenho inveja, pelo contrário. Eu peço a Deus para iluminar essa pessoa, para que ele tenha mais 10, mais 1000 vezes o que ele tem. O que fizeram com o pastor Rubinho é inveja. Porque a comunidade evangélica de Guariba, hoje, é uma comunidade que tem que se respeitar. É uma comunidade que tira as pessoas das drogas, que tira do vício, da bebida alcoólica, que conduz o ser humano para o caminho correto, para o caminho certo. Então, falar de pastor aqui, toda vez que falar de um pastor ou de um padre, sabendo, apesar que nós temos o Nivaldo, que é um católico fervoroso, mas vocês podem ter certeza que essa Câmara Municipal vai sair em defesa dos pastores que andam no caminho certo do Senhor. Então, por isso que eu estou aqui defendendo o pastor Rubinho. É um visionário, é um ser humano que tem a sua denominação, tem a sua igreja, vai lá ver o barracão, o empreendimento que ele está fazendo. Se ele tem as pessoas que seguem a ele, que confiam no trabalho dele, nós temos que respeitar e temos que agradecer ao trabalho que ele faz em nossa cidade. Pois ele está falando de Deus, ele está levando a palavra de Deus para muitos que precisam em nossa cidade. E falar do Hermínio para finalizar, ele deixou de ser prefeito, e se nós pedirmos para ele mandar uma relação dos empregos diretos que ele gera em nossa cidade e dos indiretos, pode ter certeza que são centenas de famílias que vivem dos empreendimentos que a família Laurentes tem em nossa cidade. E para finalizar, quando eu faço uma moção de aplausos e congratulações ao casal de advogados, Dr. Rodrigo de Oliveira e doutora Daniele Campanhão de Oliveira, como o Caroso muito bem disse, que obtiveram sucesso na área previdenciária, ao ponto de serem sócios de um advogado de Ribeirão Preto, cujo sobrenome é Bock, que aparece na IPTV toda quinta-feira falando de previdência. Nós temos que tirar o chapéu para essas pessoas. Então, essa moção, que fique consignado nos trabalhos dessa sessão ordinária, é para fortalecer ao doutor Rodrigo de Oliveira, a doutora Daniele Campanhão de Oliveira, e dizer a eles, não só a eles, como ao Hermínio e também ao pastor Rubinho, que ninguém joga pedra em árvore que dá fruto. E a inveja mata, gente. A inveja mata. A inveja mata. As pessoas só vê que, vou usar um jargão velho aqui, só as pingas que as pessoas tomam. Os tombos ninguém vê. Ninguém vê o horário que muita gente que está aqui presente acorda para ir trabalhar. Ou então um médico que vira 24, 48 horas num plantão de pronto-socorro. Aí, doutor Dayan, tiver morando numa casa boa, andando com um carro bom, vai falar com o senhor, abre aspas, é ladrão, fecha aspas. Ninguém vê a luta, ninguém vê o teu sofrimento. E o que eu estou dizendo, senhor, eu estendo aos demais vereadores aqui e estendo a todos que estão presentes. Como foi dito aqui, essa moção que o Calão fez, mérito para a Igreja Bom Pastor, na pessoa do pastor Giovanni, de se fazer uma vigília.
É um trabalho que vocês estão fazendo, tem que ser reconhecido sim. Só que cuidado, Giovanni, que de repente você está dando fruto e começa a te jogar pedra. Mas aí você tem que cobrir com o Espírito Santo, com o manto sagrado do Senhor e seguir o seu caminho. Eu quero pedir desculpa aos vereadores por ter me inflamado e por ter falado, mas eu não retiro uma vírgula do que eu disse aqui. E vou tornar a repetir. Foco no que eu vou dizer. Não sabe usar a rede social ou não sabe usar o WhatsApp? Saia desse mundo virtual. Para de falar asneira. Tem dúvida das pessoas? Procure as pessoas e procure saber a verdade do que está acontecendo. Não jogue as pessoas numa lama de porcos, porque depois para lavar essas pessoas, fica só a dor na consciência, mas as pessoas esquecem que abalam uma família inteira. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Senhor presidente, só fazer um breve comentário oportuno do que o senhor disse. Em primeiro lugar, parabéns, mas em segundo, saiu hoje uma matéria na Globo.com dizendo o seguinte: como o analfabetismo funcional influencia as redes influencia a relação com as redes sociais no Brasil. O analfabetismo funcional. 3 em cada 10 brasileiros tem limitação para ler, interpretar textos, identificar ironia e fazer operações matemáticas em situação da vida cotidiana. E por isso são considerados analfabetos funcionais. Pesquisa aponta que 29% da população adulta não está plenamente alfabetizada, mas não deixa de acessar redes sociais, WhatsApp, Facebook, e ali escrevem o que entenderam, e que nem sempre é o que está sendo falado. Então, parabéns pela sua fala, porque a gente vê muito isso. A pessoa lê, não compreende, tanto que essa notícia da Polícia Federal era do dia 14 do mês passado. 19 de outubro. 19 de outubro. Trouxeram à tona agora, por uma razão que sabe Deus o que é, e todo mundo fala, mas uma coisa é clara e nítida: ninguém quer ver ninguém bem. Perfeito. Só quer ver as pessoas destruídas, as pessoas más, numa condição ruim. E como você bem colocou, às vezes as pessoas são más e querem que todos sejam más. Parabéns pela explanação do senhor. Muito obrigado. Posso complementar? Claro, doutor, fique à vontade. Com a palavra, volto para a mesa principal. A senhora fica à vontade de passar a palavra para o doutor Carósio. Com a palavra, o doutor Roberto Carósio, do PR. Senhor presidente, membros da mesa, caríssimos vereadores, doutor assistente, assessores, assessor jurídico. Ó, presidente, tem um ditado que diz que uma má palavra fere mais do que uma espada afiada. Eu me lembro muito bem que no começo desse ano fizeram uma calúnia, uma difamação, uma injúria contra um colega dessa Câmara, com as sacadilhas de sabores, falta de bom senso, critério, enfim, uma gama de recursos ilícitos, pouco recomendáveis e que só fere. E eu tomei lugar nessa tribuna e fiz a defesa. E não vou sossobrar também fazer a defesa primeiro do Hermínio. O Hermínio foi meu estagiário, foi uma pessoa que trabalhou comigo por quase 2 anos, é um exemplo de homem. Uma pessoa própria, idônea, correta, capacitada, honestíssima. E eu acho só o seguinte, que é tão fácil falar o bem e fazer o bem, e tem pessoas que pervertem o bom senso, o critério, o equilíbrio, e acham que é melhor fazer mal. E olha, eu também fui vítima de certas calúnias. Como o Hermínio também no passado foi. Todo homem político, todo homem público, ele está
propenso a sofrer as sacadilhas. Mas, quando ataca de forma pervertida, de forma que machuca, isso é inconcebível. Me lembro, e fiz coro com o Cássio na época certa, não abandonei, porque o Cássio também, eu fui das pessoas que botei debaixo da minha asa e protegi, porque eu não acreditava o que se dizia desse cidadão. Tanto é que as pessoas que manipularam a situação depois se retrataram. E o mínimo que pode fazer essas pessoas que usam o Facebook, as redes sociais, é se retratar. Eu acho que tem que se retratar publicamente, porque o Hermínio é um cara, como disse o Cássio, é um empresário. Ele não era advogado nessa época. Essa delação veio de Santo Agostinho, de Pernambuco, que uma empresa de Guariba estaria em conluio com vários parceiros de Pernambuco, de Campo de Santo Agostinho, e estariam manipulando as questões de aposentadoria. E quem que sofre com as consequências? Quem faz a área previdenciária. Eu conheço a Daniela e o Rodrigo, o escritório dele é de uma lisura tremenda. São profissionais ilibados, de capacidade, são pessoas que primam pela honestidade, pela moralidade. Então, quem fez esse ato, pecou potencialmente. Quanto ao pastor Rubinho, é um homem de Deus. Quantas e quantas vezes eu fui em culto na igreja do Rubinho, é uma pessoa pura, é uma pessoa que sabe obrar em nome de Deus, em nome do evangelismo. Cássio, vou lhe dizer uma coisa. Quando alguém progride na vida, honestamente, aquele que sobra, aquele que não consegue progredir, tem uma palavra terrível que ele carrega no seu semblante e no seu coração, chama-se inveja. Quando alguém sobe, eu costumo dizer uma expressão, galgar os píncaros da glória, quer dizer, subir, uma ascensão muito grande, profissional, uma ascensão financeira, todo mundo joga pedra. Aquele está vendendo droga, aquele roubou, aquele fez isso, fez aquilo. Na verdade é o seguinte, ninguém quer ver o progresso do outro. É muita inveja, é muito ardil, é um estelionato popular. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio, senhor presidente, quero deixar aqui o meu repúdio àquelas pessoas que fizeram as inserções na rede social e deixar aqui minha moção de apoio, congratulações e solidariedade ao Hermínio, ao pastor Rubinho e ao casal Daniela e Rodrigo. Muito obrigado.